No dia a dia, certamente você pratica muitas atividades diferentes. O tempo todo, seu corpo está em movimento. Ele não para nunca. Mesmo que você queira permanecer parado por vários minutos, seus olhos continuarão piscando. Seu cérebro prosseguirá pensando, seu coração não parará de bater. Seus pulmões ainda respirarão. Seus ouvidos estarão ouvindo. Até enquanto você dorme, seu corpo está em atividade. Ao olharmos o aspecto externo do corpo humano, já é possível perceber que ele é formado por várias partes. E essas partes, juntas, formam o todo, que é o ser humano. Para facilitar, os cientistas dividem o estudo do organismo humano em diferentes níveis de organização: as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo. Quando um conjunto de células se organiza e tem funções semelhantes, forma um tecido. Há diversos tipos de tecidos. Tecidos diferentes podem se reunir constituindo os órgãos. Os órgãos dependem uns dos outros para desempenhar suas funções vitais. A união de diversos órgãos, com o objetivo de realizar determinada função, formam sistemas, fundamentais para a sobrevivência do organismo como um todo. Um grupo de células semelhantes e que desempenha determinada função forma um tecido. Histologia é o nome da ciência que estuda os tecidos do corpo dos seres vivos. Os tecidos podem ser classificados em tecido epitelial, que é o tecido de revestimento ou glandular, tecido conjuntivo de preenchimento, tecido muscular, tecido nervoso. Nem todas as células do organismo humano têm o mesmo formato e a mesma função. Conforme o formato, a célula está adaptada a desempenhar uma função. As células dos músculos, por exemplo, são alongadas e podem se contrair com facilidade. Já as células do sangue são arredondadas, o que facilita o movimento através das veias e artérias. E as células que formam os nervos, chamadas neurônios ou células nervosas, são longas e cheias de extremidades, o que favorece a captação e a transmissão dos impulsos nervosos que fluem através dos nervos e levam informações de uma parte do corpo a outra. Tecidos epiteliais apresentam células bem unidas, densamente agrupadas e bem aderidas umas às outras. Esses tecidos são avasculares, ou seja, não possuem vasos sanguíneos e se situam acima de um local chamado lâmina basal. Temos o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. O epitélio de revestimento apresenta células bem unidas, revestindo outros tecidos, tanto na parte externa quanto interna. Ligam-se aos nervos sensitivos e por isso recebem estímulos do ambiente. Como exemplo, temos a epiderme, as mucosas e as serosas. Como mucosas, podemos dar o exemplo da mucosa bucal, da mucosa nasal, da mucosa anal. E as serosas temos como exemplo a pleura, que reveste os pulmões, o peritônio, que reveste o abdômen, e o pericárdio, que reveste o coração. Os epitélios glandulares apresentam células especializadas na secreção de diferentes produtos. Formam o que nós chamamos de glândulas. Como exemplos, temos as glândulas sudoríparas, que eliminam o suor, glândulas mamárias, que eliminam o leite, a hipófise, a tireoide, que eliminam hormônios importantes para o nosso organismo. Temos o pâncreas, que produz a insulina e o suco pancreático, entre outras também. Aqui vocês têm o esquema de um corte, né, na epiderme, mostrando aí o tecido epitelial,
mostrando também o tecido conjuntivo, formado pela derme. A pele é considerado o maior órgão do corpo humano, protege os órgãos internos, regula a temperatura do corpo e consegue perceber todos os estímulos que recebemos do ambiente. A pele, ela é formada por diversos tipos de tecidos, inclusive o tecido epitelial. A parte mais externa é a epiderme, formada pelo tecido epitelial. Depois, existem várias camadas de células. A mais externa, que reveste externamente o organismo, ela é formada por células mortas, fazendo com que a pele se torne impermeável. Quando tomamos banho e esfregamos uma buchinha com sabonete no corpo, milhares de células da nossa epiderme vão ralo abaixo e novas células vão surgindo para repor essas que estão saindo. Abaixo da epiderme, nós temos a derme, que já faz parte do tecido conjuntivo. E abaixo da derme, temos a hipoderme, como vocês podem observar aí no esquema. Tecidos conjuntivos apresentam células que se encontram separadas, com muita substância entre elas, chamadas de matriz intercelular, produzidas por elas mesmas. Unem e oferecem suporte para os outros tecidos do corpo. Atuam na formação de fibras, na conexão entre órgãos, na sustentação do corpo, na defesa, na reserva energética, no transporte de substâncias e na produção de elementos do sangue. Essa matriz intercelular, ela é composta por fibras colágenas, reticulares e elásticas, além de outras substâncias como, por exemplo, proteína. Tecido conjuntivo propriamente dito. Preenche espaços e liga tecido. Tecido conjuntivo propriamente dito. Preenche espaços e liga tecidos, possibilitando o transporte de substâncias e defesa contra agentes estranhos. É amplamente distribuído pelo corpo e apresenta predomínio de fibras colágenas. Ele pode ser classificado em tecido frouxo, que é um tecido flexível, pouco resistente, que preenche espaços, fornece suporte e nutrição aos epitélios, envolve nervos e vasos, e realiza a cicatrização de tecidos lesionados. Temos também o denso, que é um tecido com bastante fibra colágena. De acordo com a disposição das fibras, ele pode ser chamado de denso não modelado ou fibroso. São as fibras dispostas em feixes não ordenados, encontrados na derme. E o denso modelado ou tendíneo são fibras organizadas em feixes paralelos, encontrados nos tendões e nos ligamentos. Tecido cartilaginoso é constituído por células, por fibras de proteína, tanto colágenas quanto elásticas, e a matriz extracelular. Confere sustentação e flexibilidade, funcionando como um suporte de tecidos moles. Ele é elástico e flexível. É avascular também, ou seja, não tem vasos sanguíneos. E não é inervado, ou seja, não possui nervos. Principais células são as chamadas condroblastos, que são células jovens, condrócitos, que são as células adultas, e condroclastos, que são células velhas. Pode ser classificado em cartilagem hialina. Apresenta quantidade moderada de fibras colágenas, constituindo o tipo mais comum de cartilagem presente no corpo humano. Temos a cartilagem fibrosa, que apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas e, por isso, suporta grandes pressões. E a cartilagem elástica, que apresenta poucas fibras colágenas e grande quantidade de fibras elásticas.
Tecido conjuntivo adiposo. Funciona como reserva energética e isolamento térmico, conferindo proteção contra choques mecânicos, ou seja, amortece qualquer tipo de pancada ou de compressão. Apresenta pouca matriz extracelular entre as células. A principal célula se chama adipócito. O acúmulo excessivo dessa gordura nos adipócitos aumenta o volume dessas células, podendo causar obesidade. O tecido adiposo corresponde de 20 a 25% da massa corpórea nas mulheres e de 10 a 15% nos homens. Tecido conjuntivo ósseo. Ele é um tecido mineralizado, rígido, resistente, que forma os ossos. Atua na proteção dos órgãos internos, suportando grandes pressões, e na sustentação do corpo, auxiliando na movimentação. Constitui um importante armazenador de cálcio e de fósforo e forma um sistema de alavancas que aumenta a força gerada pela contração muscular. É composto de matriz óssea, que é um material intercelular, e células. O tecido ósseo pode ser compacto, quando tem poucos espaços visíveis, ou esponjoso, quando apresenta muitas cavidades. Tecido sanguíneo. O sangue é o único tecido líquido do corpo. Ele é composto por água, por sais minerais, proteínas e células. Ele possui uma parte composta por células, que são chamados elementos figurados, e uma parte líquida, chamada de plasma. Esses elementos figurados ficam mergulhados no plasma, e são eles: as hemácias, que podem ser chamadas também de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, os leucócitos, que podem ser chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas, que podem ser chamadas de trombócitos. No esqueminha que vocês têm aí, vocês observam o formato de cada um deles com as suas funções. A função geral do sangue é dividida em vários itens, como transporte de nutrientes, gases respiratórios, hormônios e resíduos celulares, defesa contra micro-organismos invasores, termorregulação, equilíbrio hídrico e de minerais. Vejam aí no esquema, dizendo que as hemácias são responsáveis pelo transporte de gases, como o oxigênio. Isso devido a uma proteína presente nas hemácias chamada de hemoglobina. A hemoglobina se liga ao oxigênio e pode se ligar também ao gás carbônico, mas numa quantidade muito pequena, fazendo o transporte desses gases pelo sangue. Os leucócitos são responsáveis pela defesa do corpo, como bactérias, vírus, protozoários, qualquer substância estranha. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Em caso de ferimentos, elas impedem uma hemorragia, impedem o sangramento excessivo. Tecidos musculares. São formados por células alongadas, as fibras musculares, denominadas miócitos. Possibilitam a locomoção, porque se ligam aos ossos e são responsáveis pelos movimentos internos do organismo. Os miócitos são capazes de se encurtar para realizar os movimentos e, posteriormente, voltar ao normal. No quadro, vocês observam 3 tipos de tecido muscular. Temos o tecido muscular estriado esquelético, são miócitos com estrias e muitos núcleos. Possuem uma contração voluntária, dependem da nossa vontade para acontecer.
Os miócitos são envoltos por tecido conjuntivo. As miofibrilas proteicas são a actina e a miosina, que deslizam formando o movimento. Temos o tecido muscular estriado cardíaco. Os miócitos possuem apenas um núcleo, sendo uninucleados, e são ramificados. As contrações são rítmicas e involuntárias, não dependem da nossa vontade. Forma o miocárdio, ou seja, o músculo que compõe o coração. Esse músculo, ele recebe nutrição através das coronárias. E o tecido muscular não estriado, células também uninucleadas e alongadas. A contração é lenta e involuntária, encontrado nos órgãos internos, como o estômago, o útero, o intestino. Tecido nervoso é formado por dois tipos de células: os neurônios, que são as células nervosas, e os gliócitos, que são células que dão nutrição e defesa. Os neurônios são células especializadas na condução de impulsos nervosos. Então vejam, aqui vocês têm o esquema de uma célula nervosa, de um neurônio. Ele é composto pelo corpo celular, ele é composto por um núcleo, por ramificações curtas desse corpo celular, chamadas de dendritos, e um prolongamento longo e fino que parte do corpo celular, chamado de axônio. O axônio, ele é envolvido pelo extrato mielínico, também chamado bainha de mielina, que é uma substância gordurosa lipídica que aumenta a velocidade com a qual o impulso nervoso é transmitido. O impulso nervoso, ele sempre passa dos dendritos para o corpo celular e deste para o axônio, nunca o contrário. O impulso nervoso é o movimento coordenado pela membrana celular dos neurônios. A transmissão do impulso percorre toda a extensão do neurônio, dos dendritos até o axônio. Temos também a sinapse, que é a região de aproximação entre a extremidade do axônio de um neurônio e outra célula, geralmente outro neurônio, por onde ocorre a transmissão do impulso nervoso e a liberação de substâncias chamadas de neurotransmissores, passando as informações, os impulsos de neurônio a neurônio.